profissional pela Fiocruz em segurança e qualidade, segurança do paciente e qualidade da gestão, e tenho uma pela Universidade Federal de Santa Catarina, que é o de planejamento estratégico da gestão pública. Sou mestre pela Unirio em Ciências da Saúde e hoje em dia faço um MBA executivo em saúde pelo Instituto Carlos Chagas. Então, essa é a minha trajetória para dizer para vocês como é que eu chego até aqui, né? A gente vem galgando, como o próprio desenhozinho traz, né? Uma história para poder contar e transformar aquilo que a gente faz em um pouquinho de conhecimento para outras pessoas. Então, essa, na verdade, é a minha ideia e é o que eu amo dar aula, que é trazer isso para vocês. E aí eu queria saber um pouquinho, talvez bem sucintozinho, qual o maior, não qual a maior região, mas de onde vocês são. Eu vou parar um pouquinho com o compartilhamento, só para eu poder estar dando uma olhada no rostinho de vocês, tá? Pode ser, só um pouquinho? Larissa, da onde tu és, Larissa? Larissa Colônia. É isso? A Júlia levantou a mãozinha também. Ai, que linda! Adoro esse trem desse cabelinho. Lindo. Ai, gente, desculpa, eu tava no mudo. Tá show. De onde tu é, Larissa? Realengo. Linda de Marredeci. Maria Eduarda, que provavelmente é Duda, como eu falei anteriormente, para a família, para os íntimos, para os amores. É Duda, é sempre Duda. Eu sou de Campo Grande. Campo Grande. Ana Carolina Bordalo, onde tu é? Sou de Realengo. Larissa com Y2S. Mamãe deu trabalho para alfabetizar, fala. Foi meu pai que escolheu, na verdade. Da Zona Norte, da Pavuna, junto com a Ju. Muito bem, Juliene, Pavuna. Gustavo, onde, Gustavo? Gustavo TI? Boa noite, eu botei meu e-mail sem querer. Então, eu sou de Anchieta. Aixa, Ilha do Governador. A gente tem, assim, vários territórios diferentes, né? Então não consegue falar, mas não sou do Rio, moro da 14 em São Cristóvão, em Tijuca. Vaz Lobos, Zona Norte. Amei. Então a gente vai ter muito o que conversar sobre territórios, o que cada um enxerga, o que cada um vê em cada lugarzinho que se mora, né? Então eu vou voltar para lá e eu agradeço esse feedback de vocês, Meia, Bengu, Rocinha. Rocinha, ele é um sistema de territórios dentro de um território, né? A Rocinha, ele é o território macro com vários micros. Anchieta, ótimo. Vou voltar para o compartilhamento, brigadaço. Então, passando dessa nossa fase agora, né, do nosso acolhimento, né, a gente vem agora para o que a gente vai conversar hoje, né? Primeiro, nós vamos conversar sobre saúde coletiva, os determinantes sociais, o território. Vamos falar um pouquinho de pesquisa aplicada e vamos dar alguns exemplos sociais. Então, via de regra, sobre isso que a gente vai estar conversando hoje, para poder estar, talvez, fundamentando um pouco mais, ou conhecendo um pouco mais o projeto de vocês, dentro do projeto de jovens cientistas. A gente ainda não perguntou sobre a formação de vocês, mas a Carla já trouxe um parêntese que vocês são... tem gente da medicina, tem gente da enfermagem. Por acaso tem outras áreas, além de medicina e enfermagem? Eu vou botar um cronogramazinho. A gente tem uma galera aqui, Deise, que também não é da saúde, né? Que está assistindo essa aula como uma aula extra. Não é a maioria, mas tem uma galera aqui. Eles estão falando aqui no chat. Tem psicologia, veterinária, fisioterapia, análise e desenvolvimento de sistemas. Temos vários cursos.
Análise de sistema? Você sabe que tem um trabalho, não sei qual é a meta sua do seu projeto, mas tem uns trabalhos de análise de sistema voltado para a saúde muito interessante dentro da UFRJ, que vai estar falando justamente sobre o meu SUS. Não sei se você já ouviu, quem é dessa área, né? Já ouviu falar? E tá tentando fazer um link da caderneta de vacinação das crianças com o meu SUS, através, né, da IA e através dessa parte, dessa computação, e que as mães vão ser avisadas quando as crianças estiverem com a caderneta atrasada, né? Eu achei assim, né, mãe, está na hora de levar seu filho para vacinar. Você já imaginou? Quando a gente chegar nesse patamar da mãe ser avisada no celular, numa noticiazinha de WhatsApp, que a caderneta vai estar atrasada, que a criança precisa ser vacinada. Eu acho que vai ser um grande ganho. Assim, as várias disciplinas, as várias faculdades, elas conversam para o bem maior, né, para a coletividade. E aí, a gente trouxe um pouquinho do que é a saúde, né, que é entender as necessidades reais para criar soluções que geram identificação e pertencimento dentro do quê? Dentro do estado completo de bem-estar físico, mental e social, não somente a ausência de afecções e enfermidades. Eu sou formada em 89 pelo segundo grau, entro na faculdade, saio em 92, saio em 94, julho de 94, e a gente tinha essa definição de saúde muito, muito fechadinha, né? É isso, a ausência da doença. Bom, e hoje em dia, se eu estiver conversando sobre saúde, a gente pensa tudo, até quando me falam que estão sofrendo assédio moral, que estão sofrendo assédio no serviço, ou que uma criança foi empurrada ou que foi menosprezada pela religião que ela professa, tudo isso, na verdade, é saúde, porque saúde, ele é um bem muito amplo. E o que, às vezes, traz para os nossos gestores umas situações errôneas na hora de dividir o dinheiro em pastas. Então, o governo federal, pensando nessa história de saúde, ele faz o dinheiro para os municípios como pasta. Então, eu tenho a pasta da saúde, eu tenho a pasta do planejamento estrutural da cidade, que é asfalto, esgoto, eu tenho a pauta da educação. Só que quando a gente pega essa definição do Ministério da Saúde, que é um todo, haveria de se pensar que o dinheiro que vem para a saúde, ela poderia ser tratada também no esgoto, né? Poxa, a cidade está com uma rede de esgoto péssima. E aí essa rede de esgoto, eu vou pegar dinheiro da saúde para isso. Eu posso? Não posso. Ainda que eu tenha esse termo amplo do que é saúde, essa definição ampla do que é saúde, cada pasta ela tem a sua definição e a sua excelência para onde vai o dinheiro e aonde ele tem que ser absorvido e utilizado. Passando para isso, eu pergunto assim para vocês. Eu não sei quem está aqui, o que vive, o que deixa de viver. Então, vou dar os exemplos meus, né? Eu estou aqui, eu estou pensando no meu trabalho como enfermeira, que eu estou com 14 pacientes, todos os pacientes são de paliação. O que é paliação? São aqueles pacientes que a gente já não tem muito mais o que fazer, a não ser dar conforto. E eu estou com um paciente com problema que não consegue ir para casa porque não tem O2, porque as balas de oxigênio têm que ser dadas pelo município, porque ele não tem condições nem de comprar, nem de alugar. Se a gente analisar desse jeito, eu, Deise, nesse momento, eu também não tenho saúde, porque o meu pensamento está em outro lugar, ao invés de estar aqui. Se isso estivesse acontecendo, é claro. Aquele meu paciente que está lá esperando só o oxigênio, a bala de oxigênio, para poder ir para casa,
apesar dele ser paliação, é uma paliação, tem vários níveis de paliação, né, de cuidados paliativos, mas o dela é paliativo de conforto, uma mulher. O dela é paliativo de conforto. O que é o conforto? Ela tem que ir para casa em condições de se manter, de estar bem, e aquele oxigênio é o que vai mantê-la bem, sem ela precisar de internação. Ok. Eu estou com ela 3 meses internada. Por que eu estou com ela 3 meses internada? Porque o município de onde ela mora, ele não conseguiu ainda liberar a bala de oxigênio para ela. E aí, quando eu não penso isso como território, como ações municipais, eu crio 2 problemas. O primeiro problema é ela não conseguir ir para casa, estar com os dela no momento de fim de vida. Segundo, esta senhora, ela ocupa um leito que poderia estar sendo ocupado por outras pessoas, outros pacientes enfermos, né, por outras pessoas enfermas, que estão do lado de fora, aguardando a possibilidade de estar internada. Então, eu tenho 2 problemas graves. 2 problemas graves que a gente pode diminuir pensando em saúde como um todo, e pensando em saúde enquanto território, e pensando em saúde como conduta pública do governo municipal, estadual, federal. Tudo bem até aí? Então, a gente, quando pensa, ela não tem enfermidade? Não, ela tem enfermidade. É paliação? É paliação. Ela vai continuar necessitando de cuidados? Vai. Mas a saúde dela, neste momento, para ela estar com bem-estar físico, mental, social, ela precisa da bala de oxigênio. Estar nessa área da saúde sem pensar no paciente com uma visão que a gente chama de holística, o que é a visão holística? Pensar no paciente como um todo, diminui as minhas chances de diminuir, de mitigar a internação do paciente. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente vem pensando ela em saúde cidadão, indivíduo, até chegar nela como saúde coletiva. E o que é a saúde coletiva? Na verdade, ela é um campo de conhecimentos e práticas que busca entender como fatores sociais, econômicos e ambientais afetam o bem-estar de grupos populacionais. Então, vai assim, além do tratamento de doenças individuais, atua na prevenção, na promoção da qualidade de vida e na redução de desigualdades. Então, em que momento eu vou voltar para essa paciente da paliação? Em que momento eu reduzo a desigualdade dela? Quando eu consigo que o governo a veja como um indivíduo que precisa ser tratado em casa, que não precisa de uma internação para tratar o que ela tem naquele momento. E isso acontece nesse nichozinho assim, ó, pequenininho. Quando eu fui hoje, saí à tarde, já tinha preparado a aula de vocês, e aí eu fui vendo a minha comunidade, porque eu fiz justamente essa pergunta, eu quero que vocês parem para pensar. A gente vai jogar isso dentro do chat, eu vou pedir para as meninas lerem, mas assim, eu moro em São Gonçalo, eu moro num condomínio, que se chama Condomínio Alcântara 2. Ele é na entrada da maior favela vertical da América Latina, que é o Jardim Catarina. E nós estamos numa situação de povo de rua, de comunidade de rua enorme, que nós não tínhamos antes. E quando eu fui saindo, né, pelas ruas, né, para ir para o centro de Alcântara, eu fui vendo a comunidade doente que estava nesta rua. E, pasme, eu não vi muitas pessoas em condições vulneráveis de vestimenta. Eu vi foi senhoras, moças, maquiadas, bonitas, porque a gente tem a tendência a achar que morador de rua, né, o pré-julgamento é aquele cidadão que
Claro, ele não tem onde morar, não sei. É uma opção? Não sei. Mas a gente tem o pré-julgamento de achar que seriam pessoas em condições lastimáveis de higiene. Não era o caso. E aí eu fui olhando para as pessoas. Tinha uma, inclusive, de batonzinho, rímel, maquiada, coisa que eu não faço, totalmente maquiadinha. E não era menina de programa, eu estava sentadinha, pelo menos acho que não. Sentadinha no meio dos meninos, cheio de colchões, e aí eu fiquei vendo como é que eu vejo a minha comunidade. Eu vejo a minha comunidade, eu entro dentro do meu condomínio, eu trabalho no Rio, então eu entro dentro do meu condomínio de carro, eu saio de dentro do meu condomínio de carro e pego logo a estrada, né? Eu pego para pegar a Alameda, para pegar o Rio, né? Então eu pego logo a RJ 104. Essa vivência do centro da minha cidade, eu pouco vejo. E eu vi hoje uma discrepância de um aumento enorme de indivíduos que precisam ter qualidade de vida, redução de desigualdade, que a gente precisa prevenir doenças. Eu ali fiquei imaginando quantas doenças sexualmente transmissíveis precisam ser evitadas. Eu fiquei pensando quais os mecanismos que o CRAS poderia fazer para poder ajudar aquela população que está ali. O que o município poderia fazer para diminuir o número dessas pessoas. E aí eu fiquei me perguntando de novo, como é que eu vejo a minha comunidade? Eu vejo a minha comunidade como uma grande passarela, que eu pego o meu carro e eu saio, ou eu vejo a minha comunidade como eu fazendo parte dela. Eu vejo as mazelas da minha comunidade, eu consigo entender o território em que eu vivo. O território em que eu vivo aqui é a entrada do Jardim Catarina, que de vez em quando, desculpa a expressão, mas é essa, eu ouço os pipocos de tiro, eu ouço o povo fechando tudo porque a polícia está entrando e porque vai o Caveirão, ele é um grande amigo e amado da comunidade do Jardim Catarina. Eu vejo a polícia entrando para tirar as barricadas, que não são poucas. Mas eu vivencio isso? Não, porque, via de regra, eu estou na entrada. Eu sei o que eles sofrem? Não, porque também o meu nível de vida é outro. Eu faço isso de uma passarela. E aí eu vou perguntar para vocês, como é que vocês veem as suas comunidades? Eu gostaria que vocês colocassem isso no chat. E eu ia pedir para as meninas, depois, vou dar uns 2, 3 minutinhos, eu vou pedir para as meninas depois fazerem as leituras para mim, já que eu não consigo estar vendo isso. Como é que a gente vê a nossa comunidade? Você é aquele cidadão que passa pela sua comunidade, você é o cidadão que vive essa comunidade. E aí eu gostaria que você me dissesse, quem é a sua comunidade? Não é a comunidade local de moradia, não. Não é dizer, eu moro em São Gonçalo, Alcântara, entrada do Jardim Catarina. Quem é a minha comunidade? A minha comunidade é a comunidade que passa ou é a comunidade que vive? Dois minutinhos. Quando for 6h31, a gente começa a falar um pouquinho, meninos, pode ser? Pode sim.
Vamos começar, meninas? E aí, quais as respostas que apareceram? Deixa eu ler aqui. Peraí. Quase não. Só tem uma resposta, Deise. Talvez. Alguma... tem uma resposta aqui da Brenda. Ela botou assim: moro em Cascadura e vejo como cada vez mais está sendo exposto ao descaso público. Locais que eram movimentados se tornaram abandonados ao ponto dos moradores não frequentarem mais. A Marcela respondeu: eu vejo minha comunidade de forma diversificada, mais carente de informação. Mais carente de informação, deve ser. A Júlia achou que era no microfone. O Eduardo ficou confusa a pergunta. Então vamos lá. Deise, talvez não seja mais prático você falar para o pessoal abrir o microfone, que às vezes eles... Sim, eu já parei até de partilhar lá. Vocês podem abrir levanta a mão que a gente vai devagarzinho, quem quer responder, que fica melhor. Então vamos lá. A pergunta é assim, Eduardo. Eu vejo a minha comunidade, eu não vivo a minha comunidade, eu passo pela minha comunidade. E como é que eu vejo a minha comunidade? Assim como a Brutona, que vê ela exposta a descaso público, hoje eu vejo que a minha comunidade também é um descaso público, só. Enfim, né? Eu não lembro de ter visto o meu entorno, porque a minha área ela é dividida, são várias microáreas, né? Minha área é dividida entre a entrada do Jardim Catarina propriamente dito, e o centro de Alcântara, que é um grande centro comercial. Mas eu não lembro de ter visto o centro de Alcântara do jeito que eu vi hoje, né? Altamente largado, pessoas morando mesmo. Inclusive, uma tinha um cachorrinho, né, de coleira, junto com ela, no meio da rua sentado. Então, a pergunta, na verdade, é essa: como é que você vê a sua comunidade? E, segundo, você faz parte dela ou você só passa por ela? Porque uma coisa é eu ver agora como está o centro de Alcântara, mas eu não faço parte daquele convívio ali, né? Então, vamos lá. Já que Brenda, você já respondeu. Maria Eduarda, tu respondeste? Maria Eduarda de Carvalho. Isso, quem não puder falar no microfone, escreve aqui que tá tudo de boa. Fale-me, Júlia. Bom, se eu entendi a pergunta, eu acho que para mim um pouco dos dois, porque eu moro na Rocinha e eu passo todo dia por aqui, é onde eu estou inserida, mas eu não acho que é o ambiente que eu vivo a maior parte do meu dia, porque toda a minha vida eu sempre vivi na Zona Sul. Então, eu tive bolsas em escolas da Zona Sul, eu passei por uma faculdade depois bem longe, então eu vejo tudo, mas ao mesmo tempo eu não estou inserida, eu não frequento os lugares daqui, eu não tenho muitos amigos aqui, mas sempre que tem alguma coisa que impacta a Rocinha inteira, eu também sou impactada. Sei lá, por exemplo, uma operação policial ou uma chuva que desce muita água, enfim. E aí eu vou te fazer a pergunta, Júlia. Se você tivesse o poder público na tua mão, pensando na Rocinha como um território, mesmo que seja de passagem e ao mesmo tempo vivenciando, o que você acha que você teria que atuar aí? Pode pensar alto? Pode pensar alto. Eu acho que a primeira coisa que eu mudaria, não relacionada à saúde, mas seria o tráfico de drogas aqui. Eu acho que as vendas de droga estão, assim, um crescimento absurdo, tanto para os próprios moradores quanto para pessoas que vêm de fora comprar droga. Mas se eu te disser, Júlia, que essa venda de drogas ela está ligada diretamente tanto à educação quanto à saúde, que se você fizer ações nos dois momentos, você consegue diminuir ou pelo menos fazer um pouquinho a comunidade pensar em não querer estar nesse mesmo viés
E aí eu vou te falar como PSF que eu trabalhei. Tinham meninos que eles não tinham opção. Aí você vai falar assim para mim, todo mundo tem opção. Não, muitas das vezes não se tem opção para matar a fome, não se tem opção de escola. São Gonçalo é o menor índice de desenvolvimento educacional do estado do Rio de Janeiro, mas ele como um todo, mas aonde são as piores áreas? São as áreas onde tem a entrada eu vou usar um termo ruim, e aí eu já vou pedir desculpas a vocês, mas eu tenho dos marginais, né, do tráfico. Por que eu tenho a entrada deles? Porque a maioria das crianças, a maior parte das crianças da comunidade, ela passa mais tempo deitada no chão, esperando o fogo passar, do que ela sentada no banco escolar estudando. E aí, ainda pensando nisso, essa criança, ela não tem uma alimentação adequada, porque muitas das vezes a escola é interrompida e ela vai para casa, e às vezes essa criança só tem essa alimentação, que é a alimentação da escola. Uma mente mal nutrida, ela não consegue desenvolver, ela não consegue. Isso é evidência científica, não é Deise falando, não é opinião da Deise. Então, assim, eu te dou o poder público na mão, né? E esse poder público não é atacar simplesmente o tráfico. Isso aí é uma parte deles, é a segurança pública, né, a venda de drogas é uma outra parte. A maior parte mesmo que a gente tem que atacar é na base. E a base é educação e saúde. Eu tenho que dar condições para essa criança estudar, e essa condição dessa criança para ela estudar, ela tem que vir junto com todos os outros fatores determinantes, que é o fator da alimentação, dela estar em paz. Essa mãe, como fica a cabeça dessa mãe trabalhando, deixou uma criança na escola, ela tem que vir correndo para tirar essa criança da escola, mas ela não tem com quem deixar essa criança e não tem nem como chegar nessa escola que está sob tiro, sabe? Quando a gente pensa em território, cuidar do território, ele vai muito além do que só acabar com o tráfico, sabe? É muito maior do que isso. Então, aí o Eduardo ele responde o seguinte, que ele mora no centro do Rio, é muito diverso, temos de pessoas em situação de rua, gringos, pessoas que moram, né? Vejo a minha comunidade, eu posso dizer que eu vejo a minha comunidade porque vivo aqui, eu tenho espaços, ando pelo território, que é no máximo evitar-me de sensibilizar e desigualdade da presença. No centro do Rio, e é outra macro-região com micro-regiões. Você vai ter uma comunidade da Cinelândia, que ela é diferenciada, você vai ter uma comunidade na Lapa, que ela é diferenciada, você vai ter na Mendiçá, ali na Estácio, que ela é diferenciada. Então, são vários territórios, né? Eu, por um acaso, o Instituto Carlos Chagas, a gente tem um projeto Menina, Moça, Mulher, que é bem na Mendiçá. E como é que o Menino, Moça, Mulher ele começou? Ele começa com mulheres em situações de alta vulnerabilidade e que eram moradoras de rua. Hoje em dia o projeto não atende só mulheres moradoras de rua. Nós pegávamos todo aquele entorno ali do INCA, né? Não sei se vocês conhecem ali aquela área do INCA, e elas eram atendidas ali. Hoje em dia o projeto é para mulheres. É claro que por conta do SEBAS, né, por conta de apoio fiscal, a nossa maior e a grande maior parte de mulheres atendidas são mulheres em situações de vulnerabilidade, mas não de vulnerabilidade extrema como nós tínhamos. E hoje em dia nós atendemos até os filhos dessas mulheres, né? Porque essa mulher teve filhos e ficaram atendidas. E elas são atendidas do quê? Não é assistencial em si, mas a gente tem ginecologista, a gente tem clínicos, a gente tem cursos, porque o nosso grande chamamento é que as mulheres elas sejam empoderadas e sejam capacitadas para estar trabalhando. Então, é uma forma da gente ver o território, né? Aquele entorno ali do INCA
eram em torno de grandes de situações de mulheres de extrema vulnerabilidade e que precisavam disso. E aí, pasme, além de ser uma região de extrema vulnerabilidade, ainda tinha seus mandantes que não aceitavam muito que as mulheres fossem cuidadas lá, porque aí eu volto um pouquinho para Maria Eduarda, quem é cuidado e quem abre os olhos para que aquilo é errado e que tem outro mecanismo, um outro local, um outro momento para se trabalhar, para se estar, ele não é o queridinho mais daquela situação onde ela vive. Então, meio que eles são empurrados para sair daquela situação. Eduarda, você ainda quer falar alguma coisa? Que eu sei que eu entrei dentro das suas falas. Não? Larissa é baseada na forma como escrever sua comunidade, muito legal, muito descaso na natação psicossocial, todos os locais são assim, além dos problemas que causam afecções mentais, nada é facilitado, o CAPS 1, o CAPS AD, eles são de difíceis acesso. Fale-me, Maria Eduarda. Eu fiquei pensando na sua pergunta e eu percebo que eu vivo no território de acordo com a realidade que ele é. Porque Campo Grande é realmente muito grande, tem vários microeixos, como você falou. E eu percebo que é uma discussão que eu tenho muito com os meus amigos, né, com quem eu convivo, que também são pessoas que vivem aqui, que por conta da questão do território que é dominado por milícia, as grandes questões que acontecem são os confrontos entre a milícia e o tráfico de drogas que quer entrar aqui. A gente sabe que a gente está vivendo agora num narcotráfico, né, que a milícia também está entrando no tráfico, mas especificamente no território de Campo Grande, os grandes conflitos da milícia são de não querer que o tráfico entre aqui. E aí acontece da própria população apoiar essa milícia. E o que acontece, que eu percebo, assim, pelo menos com uma população mais nova, a grande coisa que acontece aqui é que vão se fechando bares, vão se fechando restaurantes, vão se fechando movimentos que acontecem em praças, no caso públicos, e a gente não tem espaços de cultura mais. E a gente precisa ficar migrando para outros territórios, porque não tem mais para a gente sair. E é bizarro, porque eu tenho 22 anos. Nos meus 16 anos, eu tinha muito mais opção de sair do que hoje com 22. Porque tá ficando escasso lugares que acolhem a gente. Que é mais ou menos o que a Silvia está escrevendo aqui também, né? Que é onde havia uma lanchonete hoje no Ferro Velho clandestino, né? Tem somente os botecos, tem permissão para vender, né? O território hoje, ele vem todo partilhado. Eu acho que essa é a situação que a gente anda vivendo, né? Ah, tá. A Carla Coimbra baixou a mão sem querer. Que bom que levantou de novo. Fala, Carla. Ah, não. Entendi. Não, eu tinha baixado a mão da Duda sem querer. Não tem problema, não. Não, sim. Mas eu só fiquei com essa reflexão mesmo, né? Porque eu percebo que, não sei se há uma associação que os jovens vão usar drogas também, por isso fecham os lugares. Porque pelo menos eu vejo aqui no território onde eu moro, que alguns jovens, quando usam maconha em alguma praça, esses jovens vão desaparecendo. Isso acontece no território que eu moro, porque há uma perseguição. Eu percebo que há uma perseguição muito grande. Então, se você coloca um funk na rua, num canto, automaticamente vai alguém pedir para tirar. Se tem jovens bebendo, vai mandar parar de beber. Se tem gente fumando, vai entrar dentro de um carro de uma pessoa desconhecida. Então, eu vejo que são realidades muito diferentes de outros contextos. Por exemplo, aqui não há tantos assaltos, mas tem essas coisas acontecendo, que vai fazendo que muita gente da minha idade precisa sair daqui para ter coisas de lazer. Medo? Por medo. Medo tanto da parte do adulto, dele entrar para esse mundo que eles não querem, quanto medo do próprio adolescente, do próprio jovem, né? Eu entendo.
Fale, Miana, vamos completar. O que você gostaria de estar trazendo para a gente? Eu me mudei para São Gonçalo, morei em São Gonçalo durante a pandemia. Ah, que belíssimo! Eu chorava a pandemia inteira, olhando, porque o meu condomínio dá, meu bloco, né, na verdade, meu apartamento dá direto para aquela praça ali do Alcântara, onde tem o shopping pátio, e ali era um fervo mesmo na pandemia, e eu, enfermeira, brigando para ninguém morrer, e olhando, tomando café da manhã, vendo o povo socializando. Mas fale de Alcântara. Não, pois é, então, eu vim de um contexto completamente diferente. Na pandemia para São Gonçalo. E Copacabana realmente teve pandemia, né? Assim, sair em São Gonçalo com uma realidade completamente diferente. E aí, assim, eu acho que o primeiro consegui ficar isolada, assim, vendo a pandemia, mas num lugar que não estava, que era completamente diferente, né? Que não estava vivendo. Não é que eu não sei, Ana, eu não sei se São Gonçalo não estava vivendo ou as pessoas estavam muito alienadas, não achando que fosse risco, sabe? Porque doentes nós tivemos muitos aqui em São Gonçalo. Não, mas também conheço pessoas que faleceram, né? Sim. Mas eu acho que a cultura daqui foi do descrédito, não acreditar que iria morrer, que iria ficar doente, sabe? E muita gente também nem ao luxo de certas isolar da mesma forma, por exemplo, que eu pude me isolar, né? E aí, assim, porque eu senti muito nesse processo que eu só estava vendo, né, literalmente na minha janela, né, a comunidade vivendo. E aí, quando começou a acabar a pandemia, tipo, de começar a voltar, de fato, eu comecei a fazer parte de um coletivo daí de São Gonçalo, Escritoras Vivas, e foi muito gratificante. Pude conhecer pessoas que estavam vivendo realidades completamente diferentes da minha. A gente discutia várias problemáticas eu não sei se sou eu ou se é você que está caindo na internet. Eita, deixa eu... Pode ser eu. Para mim? Acho que sim, mas você falou que você fez parte do Escritoras Vivas? Aí em São Gonçalo, e a ideia é incentivar as mulheres sociais, né, a escreverem as suas próprias histórias. E isso foi muito gratificante para mim, porque eu pude conhecer, a gente discutia problemas de fato da comunidade, discutia intervenções. E aí, ano passado, eu me mudei para aqui, Rio Comprido, numa avenida que é a Radoc Lobo, e aqui eu voltei de novo para um processo parecido, de sentir que eu estou mais vendo e analisando a comunidade do que vivendo. A sua internet realmente ela está picotando, mas eu entendi que você sai de São Gonçalo, você foi para Rio Comprido, está morando na Adoc Lobo, e que você agora, a sua realidade, você está mais vivendo a comunidade nesse momento, né? Isso, e um dos principais problemas aqui são de violência, mas também a gente vive morando numa avenida, né, que de manhã tem muito comércio. E aí essa questão de ter morado em São Gonçalo mexeu muito comigo. E aí eu tento viver mais, poder intervir um pouco mais nessa realidade, mas é difícil, é muito complicado. Se tivesse uma pena. Ter público intervindo, iria ajudar bastante. É isso. Tá, ok. O poder público ele faz realmente a diferença para que essas comunidades elas sejam vistas. E com isso eu vou voltar
lá para a parte do compartilhamento, para a gente dar continuidade? Então, a gente já entendeu um pouquinho do que cada um vive, como é que vê a sua comunidade. Acho que foi unânime a gente achar que o poder público ele tem que atuar, mas eu preciso que vocês entendam que o poder público ele tem que intervir nas causas primárias, né? Não adianta ele ir combater o crime se ele deixa a criança em situação de vulnerabilidade. Quando eu penso em fatores determinantes, eu tenho que pensar justamente nisso. O que determina a ampliação do tráfico na comunidade, né? Quem são os heróis dessas crianças? É quem bota comida dentro da casa deles, né? Quem gera renda para eles. E, infelizmente, é eles que estão gerando, né? É a milícia que está entrando para tudo quanto é canto, que está gerando, né? E aí a gente chega no que eu já falei, né? Citei como definições, mas a gente não conversou sobre, né? Que são as DSS, que são os determinantes sociais da saúde, né? Quem determina a saúde da população? Então vamos lá. As condições sociais. Então não vai me dizer que um indivíduo que ele tem condições de pagar um sírio-libanês e um Einstein para se tratar, ele tem as mesmas possibilidades de tratamento, cura, que eu, que não tenho plano de saúde, que eu uso o SUS, é uma mentira. E com isso eu já vejo logo um outro determinante, os determinantes econômicos, né? Eu estou com várias vitaminas no meu corpo em dosagens baixíssimas, né? A B12, a C, a D, o ferro. Pois bem, quando eu fui fazer a conta do que comprar, né, das vitaminas que comprar, em R$400. E R$400 não é R$1, né? 2 não é uma bala juquinha, né? Não é uma balinha soft, né? Da minha época. R$400 são R$400. E depois que eu comprei as vitaminas, até a minha memória deu uma melhorada, umas sensações de formigamento que eu tenho nas pernas melhoraram. Só que eu, graças a Deus, pelas minhas condições econômicas, eu tenho condição de comprar e gastar R$400. E aí eu vou fazer a mesma pergunta. O trabalhador que ganha um salário mínimo, que tem alimentação para pagar, luz, água, que tem aluguel para se pagar, ele tem condições de pagar uma vitamina, R$400? Tudo bem, meu era um bolo de vitamina, mas ele teria condições de pagar esses R$400? No dia que ele paga esses R$400 de vitamina, ele não compra comida para dentro de casa. Então, quais são essas condições, né? O que são esses determinantes sociais? São condições sociais, econômicas, culturais e ambientais em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem. Eu não vou lembrar o nome, eu te peço perdão, e já disse que eu tenho vitamina B12 lá embaixo, sou 50 mais. Então, eu tenho licença poética para falar desse jeito, né? Alguém falou sobre não ter lazer. O lazer é um determinante social para a saúde. Por que ele é um determinante social? Porque você que vive do trabalho para casa, da casa para o trabalho, vai chegar num determinado momento que você pode até não ter a doença física, mas você tem a doença mental porque você não tem divertimento. O seu cérebro ele não relaxa, o seu cérebro ele não tem a válvula dele de escape da pressão social que ele vive a semana toda, né? Hoje em dia a gente já briga por acabar com a escala 6x1, né? Para ter uma escala onde as pessoas consigam ficar 2 dias em casa, né? E ainda existem pessoas que vão contra isso. Eu sou da escala 12/60 no meu hospital. Eu trabalho um dia e fico 2 dias em casa. Eu trabalho 30 horas semanais. Eu gostaria muito que as pessoas tivessem o mesmo estilo de escala que eu tenho pelo Ministério da Saúde.
Porque é uma escala que você permite um descanso mental. Então, assim, eu trabalho à noite, quando eu chego em casa eu estou morta, igual frango na encruzilhada, morta com farofa. Então, aquele dia que eu venho do plantão é o dia para eu descansar o corpo e a mente. E o segundo dia que eu fico em casa é o dia de lavar o uniforme, de arrumar a casa, ver como é que as crianças realmente estão, porque no dia que eu volto do plantão, a mente ainda está obnubilada, ainda está atrapalhada. Então, você imagina um cidadão que ele trabalha todos os dias e só folga um. E esse um dia ele tira para trabalhar dentro de casa, porque ele tem que organizar a comida da semana, ele tem que organizar a roupa da semana, ele tem que organizar a casa, que muitas das vezes está toda em desleixo. Então, isso me interfere. Então, são ações públicas, ações do poder público para dar uma facilitação na vida do cidadão. Então, esses determinantes, eles acabam moldando a qualidade de vida que nós temos. E explica por que diferentes grupos populacionais apresentam níveis distintos de saúde e de vulnerabilidade. Quando a gente fala do resgate com os indivíduos da raça, né, os negros, os pardos, né, seus descendentes, esse resgate nada mais é do que tirar esses cidadãos desse nível distinto, né, desse 2 pesos e 2 medidas que foram sendo criadas ao longo da vida. Pensando na minha irmã. Eita, tudo bem aí? Alguma pergunta ou posso continuar? Pode continuar, Deise. Tá ok. Então, que fatores são esses, né? Então, a gente tem a educação, a gente tem a renda e trabalho, a gente tem ambiente e moradia, a gente tem alimentação adequada e acessos aos serviços de saúde. Lembra quando a gente falou lá atrás sobre a alimentação da criança nas escolas públicas, que muitas das vezes é a única alimentação que ela vai ter durante o dia inteiro, né? A gente teve um período doentio dentro de São Gonçalo, que a merenda escolar era macarrão com salsicha. Se alguém me disser que essa criança está nutrida, é uma mentira. A gente tem que ver uma grande diferença entre alimentado e nutrido. Eu costumo falar isso muito com os meus alunos de gestão, né? Quando a gente está dando a disciplina de gastronomia para eles. Alimentado, até um pão com água é alimentação. Barriga cheia vai estar. Se vai estar cheio de gases, se vai estar fermentado, é alimentação. Nutrido, ele está nutrido? Não, não está nutrido. E o que faz o cérebro funcionar? Alimentação ou a nutrição? A nutrição. Ambiente e moradia. Eu posso estar morando debaixo da ponte, eu posso estar morando debaixo do viaduto, posso estar morando como esse pessoal que a gente viu hoje aqui, que não existia antes, que é ali na rua, para quem conhece São Gonçalo, na rua do Polo Sanitário do Ponte. Eles estão morando aqui, mas eles estão vivendo melhor, vamos mudar a fala. Eles estão vivendo ali. Eles estão morando? Talvez. Eles estão sobrevivendo? Isso. Eles estão sobrevivendo ali. Renda e trabalho. Qual renda e trabalho que eles têm? Nenhuma. Né? E a renda e o trabalho, ele vai determinar o nível da minha saúde. Então, eu vou na nutricionista e ela me passa as dietas mais mirabolantes da face da terra. De acordo com a minha condição, a minha renda, eu consigo ou não cumprir. Se eu cumprir, bem. Se eu não cumprir, amém. Eu continuo não tendo a saúde que ela acha que eu preciso ou que eu preciso ter. E com relação aos acessos a serviços, né? Se eu não tenho identidade, se eu não tenho CPF, eu consigo ter acesso à saúde?
Bom, o hospital que eu trabalho, se eu não tiver registro no hospital, eu nem entro, né? Eu não consigo passar. Para eu ter registro no hospital, eu tenho que ter sido atendido no PSF. Para eu ser atendido no PSF, eu preciso ter... No ESF, desculpa. Eu preciso ter identidade. Então, se eu não tenho documentação, eu não tenho acesso. E com isso eu chego a um outro problema das estratégias de saúde da família. Lá em 2099, quando eu comecei a trabalhar no PSF, no Espírito Santo, que a gente fazia as micros e as macros regiões, já se falava em micro-áreas. Então, eu tinha ruas que elas eram divididas seus moradores, que até determinado número ela era de um município. Do número para lá, de um determinado número para lá, já era com outro município. O município lá, ele tinha acesso a tudo. Não fazendo apologia, mas fazendo, que é a minha paixão, Maricá, você consegue tudo dentro do município de Maricá. E aí, no município B, o município B não tem acesso. Poxa, mas eu moro na mesma rua, e por que eu não posso ter acesso ao mesmo município que o coleguinha que mora ao lado da minha casa? Por conta das micro-áreas. E esses acessos aos serviços de saúde, ele cada vez mais, para a gente que trabalha, a gente vê a dificuldade que foi crescendo, quando se monta um CISREG que não se conversa com os hospitais federais, que as vagas elas sempre ficam presas, eu tenho uma demanda reprimida imensa. Então, meu marido, ele era enfermeiro da estratégia de saúde da família de um determinado município, não vale a pena citar, e fez um preventivo numa senhora que fez o diagnóstico no preventivo de um tumor no colo do útero. Esse tumor do colo do útero, ele entra para o CISREG, a documentação, para pedir uma vaga com especialista. Essa vaga com especialista durou um mês. Então, do primeiro diagnóstico ao segundo diagnóstico com especialista, durou um mês. Quando ela vem nesse especialista, ele detecta o tipo de câncer dela, entre aspas, né, mas detecta, realmente fala que ela tem um câncer, e que pede encaminhamento para uma unidade especializada, que seria o INCA. Essa unidade especializada levou 3 meses, nisso 4 meses. Quando ela consegue o atendimento, ela já estava em cuidados paliativos, ela não tinha mais como fazer o tratamento. Então, às vezes, esse acesso aos serviços de saúde, eles se tornam demorados até pela região em que o indivíduo mora. Eles se tornam de difícil acesso pela estrutura que o município monta para atendimento aos seus munícipes. Então, esses são os determinantes sociais que a gente tem para a saúde. É isso que a gente precisa estar sempre reformulando, e é objeto de pesquisa, né? Por que a gente está fazendo tudo isso? Vamos começar a olhar para o nosso município, para o nosso bairro, para a nossa região, para a nossa micro-região. O que eu posso fazer para melhorar aquele município? Meu município de moradia, ele tinha quase 1 milhão de habitantes. Hoje em dia a gente teve um êxodozinho, né? E a gente diminuiu esse número de habitantes, mas ainda assim, todas as vezes que eu analiso o município em que eu moro, eu penso que ele ou precisaria estar partido, né? Se transformar em 2 municípios, ou eu precisaria começar a trabalhar ele com microprefeituras ou subprefeituras, como vocês quiserem chamar, e essas subprefeituras, elas precisavam fazer esse olhar que a gente está conversando aqui, o olhar para a região. O que aquela região, na verdade, precisa? Como eu trabalho naquela região? O que adoece mais aqueles moradores? Como eu posso atuar com esses moradores? Então, vamos pensar assim. Existe uma comunidade dentro de São Gonçalo em que o maior adoecimento dela é a hanseníase. Hanseníase já era para estar em fase de extinção dentro do Brasil desde o momento que a gente vem trabalhando. Eu ouço isso sendo falado desde 1994,
que o Brasil estava na meta de acabar com a hanseníase. Só que a hanseníase, a transmissão dela é transmissão respiratória, né? E as minhas comunidades, eu tenho 10, 15 pessoas, 9 pessoas morando na mesma residência, compartilhando travesseiros, garfos, respiração. Então, os grandes centros de moradia, de comunidades, eles são os grandes vilões para não permitir que a hanseníase ela seja deflagrada, ela seja mitigada dentro do Brasil. E aí você pensa que ela, além de tudo, é uma doença que, cientificamente falando, quando eu acho uma pessoa com hanseníase, eu tenho que fazer o que a gente chama de busca ativa para achar mais 5. Porque de uma pessoa ela consegue contaminar, no mínimo, isso é muito entre aspas, 5 pessoas. Então, de eu acho 5. E quando eu não tenho a busca ativa, eu ainda tenho o que a gente chama de subnotificação. E o que é a busca ativa? Eu falar para esse cidadão, perguntar quantas pessoas moram com ele, desse paciente que está contaminado, e pedir para ele levar esses indivíduos para dentro do posto para fazer o teste de PPD, né? Para a gente fazer a testagem. Quando ele não leva, eu tenho, enquanto estratégia de saúde da família, enquanto programa de cuidados ao paciente com hanseníase, eu tenho que ir na residência dele e fazer a busca ativa entre a família. Então, esse acesso a serviços de saúde, ele tem muita coisa para ser vista. Como que eu vou trabalhar, como eu posso trabalhar. E aí, quando vocês pensarem no projeto de vocês, em que vocês pensarem aonde vocês estão inseridos, a moradia de vocês, no ambiente, né, aonde você se encaixa nesse seu projeto, você tem que justamente pensar como é que essas pessoas têm acesso aos serviços de saúde. Eu hoje, se eu fosse fazer um projeto voltado para o município que eu moro, eu não estaria fazendo nem um projeto voltado para a saúde em si, mas sim para a assistência social. Eu acho que esse é o grande vilão. E a assistência social iria conseguir mitigar tantos riscos que eu estou vendo ali, né, daqueles moradores. Então, quando eu penso num projeto, eu penso em determinantes sociais da saúde, o que leva esse indivíduo a adoecer, como eu posso trabalhar isso no projeto, eu acho que esse seria o pensamento que a gente teria que ter. E aí, o que pode mexer com esses determinantes sociais quando eu vou fazer um projeto? Primeiro, quais são as barreiras, né? Experiências frias e impessoais. Né? Eu estou envolvido? Foi o que eu falei, eu sou passagem. Nesse momento, eu não via, eu não estava vendo aquele problema ali. Então, é uma experiência fria e pessoal, ela não me diz, eu passo por ela. Então, aí é que muitos gestores falham na atenção básica. E por que muitos gestores falham na atenção básica? A falta de empatia, né, na jornada do usuário, o que acontece com esse indivíduo, como ele entra, o que ele faz, o que ele sofre, né, nesse mecanismo. Então, quando esquecemos que o indivíduo é único, perdemos a possibilidade de atender o indivíduo como um todo. Vou contar uma historinha de determinantes sociais para vocês, que talvez vocês possam pensar assim, não, mas isso não existe. Existe. Um PSF dentro do Espírito Santo trabalhava dentro de uma aldeia indígena e muitas crianças com piolho. Muitas crianças com piolho. E o enfermeiro que trabalhava dentro desse PSF botou na cabeça que ele tinha que terminar com o piolho das crianças. Ok? Até aí, ok. Ivermectina, Neocid, pozinho para isso, pozinho para aquilo. E aí a tribo se reuniu para expulsar ele do PSF. Mas Daisy, expulsar ele do PSF porque queria acabar com o piolho, porque queria acabar com o piolho. Tinha um grande problema nessa aldeia. O único momento que as mulheres sentavam para ficar com seus filhos era o momento que elas sentavam na porta da oca
botava a criança no colinho dela e ficava catando o piolho. Era um momento de carinho, era um momento cultural deles estarem juntos, era um momento de empatia entre eles, né? Então, eu posso querer terminar com o piolho? Posso e devo. Mas antes de mais nada, eu tenho que entender a cultura e fazê-los entender qual é o risco daquele piolho na cabeça das crianças. Eu não posso simplesmente ir lá e falar aquilo como verdade, uma verdade ocidental, a minha verdade. Mas eu tenho que entender qual é a verdade deles e fazê-los entender o que o piolho causa, fazê-los entender qual é a dificuldade dessa criança, entender o que pode causar nessa criança o piolho. Deu para entender? Então, assim, todos os determinantes sociais, eles têm que ser vistos no indivíduo como ele único, né? E quando eu tenho experiências, quando eu tenho uma barreira de conexão com uma experiência fria e impessoal, eu simplesmente acabo com a possibilidade de estar junto com essas crianças, de estar junto com essa aldeia. Deixa eu ver se eu cheguei. É isso. Eu cheguei na fasezinha do vamos conversar e eu vou parar para vocês darem um descansozinho, pensarem nisso, como isso acontece, aparece no seu projeto, como esses determinantes acontecem e aparecem no seu projeto. Quando você pensa no seu projeto, quais são os fatores determinantes que aparecem? É o social, é o de acesso, como é que isso você vê, como é que você pensa em responder. E aí vocês podem responder no chat. Carla, são quantos minutinhos que a gente dá para descanso? A gente pode dar 15 minutinhos, Daisy. Tá, e aí são 7h13, a gente pode voltar às 7h28, tá bom? 28, tá ótimo. Isso. Beleza? Maravilha. Todos? Beleza? Vamos lá então, pessoal, 15 minutinhos e já vão pensando aí no que ela deixou. Tá, ok. Parei de partilhar. Até daqui a pouquinho, então. Até.